Salve pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com os repositórios do TypeORM. Vou mostrar como vocês criam repositórios customizados e como vocês utilizam os repositórios que já existem dentro da própria tecnologia. Então, chega de papo, bora lá, vem comigo. Bueno, gente, só fazendo uma breve retomada aqui. Foram abordadas as migrations e as models, onde nas migrações nós vimos que nós tínhamos versionamento do banco de dados, e na model nós vimos que eram as classes que representavam as nossas tabelas de banco de dados. Hoje, o nosso propósito é conhecer o repository, na verdade parte dele, tá? Porque tem muita coisa que nós podemos explorar aqui. E vamos criar algumas rotas para poder testar e validarmos algumas questões referentes aos repositórios, certo? Então, basicamente, aqui estamos. Vamos partir para o nosso código. E aqui eu estou com o projeto exatamente como parou no vídeo anterior, sobre as models. Eu identifiquei, dando uma breve olhada, um ponto de correção aqui com relação a padrão, tá? Então, nós acabamos criando um dos campos como update at, em vez de updated. Então, vou adicionar já o D aqui para ficar padronizadinho, tá? O meu Docker ele já tinha morrido, naturalmente. Eu subi ele de volta e eu vou rodar de novo a migração do banco. Eu deixei para rodar a migração com vocês, porque caso vocês tenham esquecido, daqui a pouco vocês vão ter erros ao tentar executar o projeto. O projeto, esse aqui, eu também deixei aqui na descrição do vídeo, então vocês também podem pegar. Eu vou rodar essa migração de acordo com aquele script que nós criamos na outra aula. Eu vou dar um migration run. Com isso daqui, eu já tenho que ter aqui, que eu já deixei engatilhado também, estava com o meu banco vazio, ó, eu já tenho as minhas classes criadas de acordo com as minhas migrações especificadas aqui. Tá? Aqui tem o log do que executou, tá tudo certinho. Bueno. Por onde é que nós vamos começar? Um ponto que nós temos aqui, que depois eu me liguei que eu tinha colocado fora, esse diretório de migrações ele pode e deve ficar dentro desse outro diretório de database, tá? Então só arrastei ele para cá, vou deixar ele aqui dentro para nós termos uma melhor organização do nosso projeto. Aí, lembram que a nossa index é responsável por criar a conexão. E aí nós precisamos lá no server só importar o diretório de database, tá? E aí ele vai se encarregar de chamar aquela criação de conexão. Se não fizer isso aqui, vocês vão ter um probleminha lá que vai dizer que relacionado a não foi possível conectar na conexão default, alguma coisa assim. Então, se vocês tiverem, é provável que tenha sido algum desses probleminhas com relação à conexão do banco de vocês. Tá? Então, a gente não pode esquecer de fazer esse import aqui, porque senão não vai brilhar. Bueno, por onde é que a gente pode começar? Aqui, nós temos a nossa index de rotas, onde nós vamos ter que adicionar já uma rota a ser mapeada, mas eu vou criar, antes de falar em repository, aí até acabei passando meio batido aqui, mas, de novo, retomando, repository, nossa camada responsável pela conversa com a nossa fonte de dados. Tá, então toda a interação, lá algumas aulas atrás, nós tínhamos feito essa interação através de um array. Agora vocês vão ver que muito daquilo é abstraído aqui. E nós não vamos mais precisar tratar.
E as rotas continuam sendo quem vai receber lá as rotas, as requests, tratar as responses e aí por diante. Aí aqui vamos criar o nosso arquivo que vai tratar da rota da class. Então na outra aula nós criamos a model da class e agora nós vamos criar a rota e também vamos tratar um pouco de repository dessa class. Então aqui eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de class.routes, que vai ser responsável por todas as rotas da classe. E aí eu vou precisar de algumas coisas aqui, que vai ser o express. E acho que por hora é isso. Vou criar uma const class router, que vai tratar as rotas da minha classe. E ela vem lá do meu router do Express. Então, observem que eu estou utilizando o autocomplete aqui e ele já adiciona para mim lá aquele import, tá? Não vão se perder e ficar sem, e aí vai começar a dar erro aí para vocês. E aí aqui eu vou começar a tratar este carinha. Eu vou criar uma primeira rota para que nós possamos ter um primeiro teste, que vai ser a classRouter.post. Vamos criar uma rota aqui de inserção de uma nova disciplina. Eu vou dizer que ela vai ser a barra, mas aí ela vai ser a barra do seguinte, ó. E eu vou até fazer, antes de avançar aqui, eu já vou fazer aqui um export default class router, tá? Para que nós já possamos vir aqui e adicionarmos um routes.use, e quem é que nós queremos de lá é o class router, certo? E aí eu vou dizer que o class router ele vai ser mapeado sempre em barra class, certo? Então, toda chamada que for barra class, barra alguma coisa, vai cair naturalmente neste class router que nós estamos criando aqui, certo? Então, retomando o desenvolvimento do nosso post, eu fiz assim, barra, eu vou ter a request e a response de sempre, e eu vou desenvolver a rotina referente ao post em barra class. E aí, o que nós vamos fazer aqui é já utilizar o repository. Nós temos no TypeORM um repository padrão, que já traz uma série de funcionalidades embutidas. Então, eu nem mexi na minha pasta repositories. Eu nem toquei nela. Na verdade, nem estou enxergando ela aqui. Database, Model, Routes, Service. Ela nem está aqui. Eu vou criar ela. Tá? Criei uma repositories, ela nem existia, mas a gente vou mostrar para vocês que nós vamos utilizar repositories sem nem ter ele, tá? Porque ele já está embutido aqui dentro. Mas vou mostrar também na sequência que nós podemos e provavelmente teremos que criar repositories para criar novas funcionalidades. Mas para coisas normais, básicas, nós não precisamos de movimento adicional algum, tá? Então nós vamos fazer assim, ó. Eu tenho dentro, e aí eu já vou adicionar mais um import aqui, que é o do TypeORM. E eu vou fazer assim, só get repository. Olha, eu vou fazer uma importação automática lá do TypeORM. E eu vou dizer assim, ó, eu quero o repository
do tipo class. Então aqui eu estou sinalizando qual é o tipo. Eu vou apagar um e vou dar um enter para ele pegar o auto-import lá de novo, tá? E aí isso daqui me retorna, isso daqui vai me retornar um repository. Eu vou chamar isso aqui de repo, tá? Isso me retornou um repositório e eu estou pegando ele. E aí eu já posso fazer assim, ó, repo ponto. E aí, pessoal, olha só que massa. Eu já tenho acesso aqui, ó, a um monte de método que eu posso utilizar. Então, um count, um clear, um create, um find, um delete, um decrement, um find one, cara, tá tudo aqui. E um deles, que ainda não apareceu, que era scrollando um pouquinho mais para baixo, é o save. Então, o método save, como o próprio nome sugere, ele vai salvar um registro no nosso banco de dados. Aqui, eu não vou fazer tratamento nenhum, tá? Eu só vou pegar assim, request.body e vou entregar para o meu método save, tá? Aqui vai ser bacana nós pegarmos esse retorno para poder até retornar pelo server, se nós quisermos. Então, fazer assim, ó, const, vou botar só res de response, tá? Aí, isso daqui é uma situação que nós precisamos utilizar um async await, porque precisamos aguardar o retorno dessa requisição aqui. Como eu vou precisar de um await aqui, eu vou precisar de um async aqui. Certo? Aqui agora eu vou dar um return response ponto. Posso fazer um status 201.json e no JSON eu vou mandar o res, que é o objeto que foi persistido no meu banco de dados. Ele já está sendo retornado aqui conforme solicitação do save, tá? Isso tudo aqui é sempre importante eu colocar dentro de um bloco try-catch, reforçando qual é a proposta do try-catch, gente. Proposta do try-catch, fazer tratamento de exceções. Por exemplo, se por algum motivo eu não conseguir conectar no meu banco de dados aqui, ou eu não conseguir pegar esse repository aqui, isso vai me gerar um erro. Se eu não tratar, ele vai estourar de qualquer jeito no meu server. Eu posso tratar, pegar só a informação que me é útil, talvez resolver o problema ou pelo menos tratar a mensagem. E é o que eu posso fazer e vou fazer aqui, tá? Vou botar assim, ó. Tenta. O que eu estou sinalizando aqui é tenta executar isso. Certo? Tenta executar isso. Se não der, é o que está fazendo o catch aqui, se qualquer uma dessas linhas falhar, ele vai pular para cá. Ele vai pular para cá e aí eu vou dizer o que eu quero que ele faça se ele capturar um erro. E aí eu vou só dizer assim, cara, se capturar um erro, só imprime para mim. Se eu deixar o where, ele vai imprimir o erro inteiro. Eu posso dizer assim, só imprime para mim a mensagem do erro, por favor. E aí eu vou ter só a mensagem do erro, caso aconteça alguma falha, tá? Então, é muito importante realizar os tratamentos de exceção, porque sem eles, cara, a gente está ferrado. Ainda mais se eu fizer assim, ó, um try sem catch, ou melhor, um catch sem nada dentro. Cara, aí vocês estão ferrados porque a aplicação de vocês não vai acusar erro e ela vai estar crashando, vocês não vão saber o porquê. Até identificar que foi um catch que não teve conteúdo dentro, bah, aí vocês já perderam vários cabelos. Bueno, feito isso, acho que temos um corpo inicial aqui de post. A gente pode até já fazer um testezinho, ver o que acontece com esse cara, tá? Vamos fazer assim, ó. npm run dev. Vou puxar o meu Insomnia para cá.
Vou jogar ele em outra tela para que a gente possa testar. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um post em localhost na porta 3000. Vou colocar aqui um name. Vou chamar essa disciplina de engenharia software 3. Vou dizer que a duração dela vai ter, lembrei que a gente vai ter alguns ajustes para fazer, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. A duração dela é de 60 horas. Perfeito? Vou fechar aqui. Vou dar um post. E ele já crashou. Aqui faltou class. Agora sim, vamos lançar um post. Ele já ficou pendurado porque crashou. E ó, isso daqui ó, já é o retorno da nossa exceção. Ó. Ele caiu nessa exceção. E observem aqui, ó, se eu não tivesse a mensagem aqui, e eu rodasse isso aqui de novo, quando eu rodar esse cara aqui, eu vou observar aqui, eu vou dizer, ó, cara, por que não está funcionando? Ó? Não aconteceu nada. Mas aí é o maldito cat sem conteúdo, tá? Então isso aqui é importantíssimo que vocês tenham alguma coisa aqui que identifique que foi aqui, que foi neste cat que a aplicação de vocês falhou, tá? Então, não sei se vocês perceberam ali a mensagem que tinha sido retornada. Eu posso até fazer um post de novo. Ó, a minha exceção retornou coluna created at of relation class doesn't exist. Então ele está dizendo assim, ó, aqui na nossa model de classe, o que eu fiz, tá? Como eu trabalho há muito tempo com Spring Boot já automaticamente, quando eu tenho esse formato, quando ele vai fazer conversação com o banco, ele já converte para assim, tá? O TypeORM não faz. Então eu preciso aqui especificar assim, ó. Aqui eu vou dizer que o name é created at. Agora ele vai entender que este campo aqui, este é o created at, esse aqui é o updated. Ele vai entender que este atributo é mapeado lá no banco com este nome. E é comum, tá? Vocês podem precisar disso para outras situações. Aqui mesmo, duration, quando vê lá no banco, se tiver outro nome, eu vou dizer aqui qual é o nome que ele referencia lá no banco. Às vezes a gente está conectando em alguns bancos que nós não concordamos com a nomenclatura, e aí eu vou mapear em novos nomes, porque eu não vou ter essa liberdade, que nem eu tenho aqui ainda, de alterar os nomes dos campos do meu banco de dados, certo? Então aqui, beleza? Fiz essa atualização, eu vou tentar novamente o nosso post aqui, ó. Vamos ver se teremos sucesso ou não. Ó, temos uma falha, vou cancelar aqui e vamos olhar de novo. Ó. Coluna updated at of relation class doesn't exist. Updated. Vamos ver aqui no nosso banco, tá? Coluna ver dados, created at, update at. Então acho que eu atualizei depois de rodar a migração, né? Eu vou deixar assim, tá? Ou eu posso desfazer a migração. Na verdade, qualquer uma das duas reforça algumas questões. Mas eu vou fazer só assim, ó. Se eu trocar aqui, ó, vocês vão ver que agora ela vai passar a ser mapeada. E é a situação que eu disse que pode acontecer. Eu não vou ter liberdade para trocar nome do meu banco de campo do banco. Então eu vou ter que só mudar mapeamento.
E agora com ele rodando assim, eu vou de novo tentar dar um post e ó, feito carreto, nós temos o retorno positivo da inserção, onde ele já persistiu, Engenharia de Software 3, com duração de 60 horas, o ID que já foi gerado, e o Created At e Updated At. Então, o que nós fizemos? Cara, nós não fizemos praticamente nada. Algumas pequenas configurações, e eu peguei, ó, usei só um get repository, e esse cara já tinha um método save pronto, e ele salvou o body da minha requisição. Só isso. Eu especifiquei o status e eu apresentei como resposta o dado que foi inserido. Nada mais do que isso. Se eu quiser fazer um get, eu só vou fazer assim, ó, class router.get no barra, vou dizer, já vou deixar no padrãozinho, que eu vou precisar do async de novo. Tá? Aqui, ok, tá montado o corpo. Eu vou só fazer o seguinte, ó. Olha só que barbado. Eu vou dar direto aqui, ó. Response.json. E aqui eu já vou dizer assim, ó. Get repository. Get repository. O repository que eu quero aqui é o class. Eu já vou chamar direto o método que eu quero. Olha só, eu tenho um que é o find. Cara, e o find, ele é o método talvez que vocês mais vão explorar. Então só assim, ó, response.json, get repository, pega o class, poderia separar, tá? E talvez seja a melhor prática, que nem eu fiz aqui. Pega o repositório e depois executação. Aqui eu fiz tudo em uma linha só, tá? Mas eu já peguei o repository e já chamei o método find que me retorna todos os registros de dentro deste repositório, tá? Então nós já podemos aqui, ó, e agora eu vou até criar uma nova request, para que a gente fique com as duas. Eu vou chamar de list e eu vou dizer que aqui, eu vou copiar isso aqui porque eu sou preguiçoso, eu vou fazer um get nesta rota aqui. Ele vai, neste momento, ele me retorna que não tem nenhum registro. Acho que era para ter um registro, né? Vamos criar isso aqui de novo. Vamos ver se isso aqui está vindo para o nosso banco. Tá, registro nós temos. Na verdade já tínhamos, eu acho. Então acho que ele está meio zoado. Ó, ele não está nos apresentando os dados ainda corretamente. O que nós precisamos aqui? Vamos dar uma olhada na nossa classe. Ah, claro, aqui nós não esquecemos do detalhe do await, né, gente? Nós utilizamos o async, colocamos o async, esquecemos do await, então ele não tinha os dados ainda. Atualizando, tá aqui, bonitão. 3 registros, nossa listagem pronta, nosso cadastro pronto. Então, bombando. Eu vou adicionar só algumas coisas aqui para que a gente possa fazer mais algum teste. Tá? Já temos alguns dados no nosso banco de dados. Olha só, com 2 linhas nós conseguimos fazer essa listagem de todos os elementos. Agora, vou mostrar para vocês mais um caso. Digamos que eu queira fazer uma busca. Pode ser... Nós não temos muito dado, né? Então, acho que não vamos conseguir fugir de uma busca por nome, tá? Então, vou fazer assim, ó. Eu vou querer aqui pegar todos os elementos que começam com... Ou melhor, que possuem determinado nome. E aí eu vou chamar aqui de... Vou chamar de name, tá? Feito isso, eu já sei o que eu quero, faltam os 2 pontinhos aqui. Eu vou dizer assim, ó,
response.json. Desse JSON eu quero o quê? Eu quero retornar o quê aqui? Cara, eu tô botando tudo dentro, tá? Acho que pode ficar meio bagunçado. Eu vou separar para vocês, vai ficar mais bonitinho para visualizar. Então assim, ó, o dado que eu quero, ele vem de, agora não vou esquecer do await, get repository, class, mesmo esquema, então observem já a repetição, né? Estou fazendo sempre a mesma coisa. Deste get repository, esse aqui eu vou fazer separadinho para vocês verem que pode ser. Aqui eu estou só pegando o repositório, tá? Desse repositório eu vou fazer um ponto find. Aí olhem só que tree que eu posso fazer assim, ó, ponto find, e aí aqui dentro eu posso especificar uma cláusula para essa busca. Se eu uso só o find, eu busco todos os elementos. Se eu colocar esse find aqui entre chaves e eu abrir assim, ó, um where, eu posso especificar o que eu quero buscar. Eu vou dizer assim, ó, where name, dois pontos, request.params.name. Aqui o que eu estou fazendo este name é este cara aqui, ó. Quando eu seleciono ele já marca, ó, que ele está conversando com este dado aqui. Então eu estou buscando este cara aqui e eu estou vendo um dado no meu campo name do banco que contenha o mesmo valor que eu estou recebendo no meu parâmetro aqui. E aí, olhem só, eu não estou respondendo ainda, eu já vou dar essa resposta. Vou fazer assim, ó, saindo fora deste cara aqui, sair do find, eu vou fazer um response.json e eu vou retornar o que está vindo aqui. Vou dizer assim, ó, const rest, né, de resposta, de response. Peguei aqui a resposta e retornei a resposta. Certo? Acho que agora a gente já pode testar este carinha aqui. Vamos ver o que nós temos. Aqui no barra class, então a ideia é que eu tenha um barra e eu consiga fazer algo assim, ó, ap2. Ele me retornou vazio e eu já sei por quê. Aqui, de novo, o maldito await me trollando, porque eu estava fazendo tudo na mesma linha, acabei trocando e deixei o await ali, que ele tem que estar, na verdade, aqui no meu find. Vou trocar ele para cá. Vamos de novo, e quando eu faço a busca, ele me retorna, já filtrado, só as unidades curriculares que tem o nome de AP2. Com isso, eu já desenvolvi um filtro por nome dentro da minha aplicação, tá? Então, gente, bem simples. E aqui eu acho que eu tinha deixado a documentação aberta. Ah, tá aqui, ó. Leitura bastante importante, ó. Find Options. Aqui vocês conseguem ver, ó, diversos exemplos de utilização do Find para fazer filtros diferentes, ó, alinhar ordenação dos resultados, como eles devem ser ordenados. Cara, tem muita coisa para explorar aqui. A minha ideia é só despertar o interesse de vocês em investigar melhor este cara aqui e explorar a utilização. Aqui a gente está fazendo algo bem simples, tá? O que nós poderíamos fazer aqui? Estou pensando em algo que nós pudéssemos criar um repository. Normalmente ele vai ter funcionalidades um pouco mais específicas. Quando é que vocês vão precisar criar um repository?
Acho que isso que tem que estar mais claro é quando vocês precisam fazer uma consulta que ela não existe. Então, eu tenho o método save, mas se eu quisesse fazer um save diferente, por algum motivo, ou eu quero fazer uma busca para montar um relatório, cara, isso eu não tenho pronto. Então eu vou ter que criar dentro do meu repository. E aí vocês podem e devem, vou só criar um aqui para vocês verem, pegarem a ideia dele pelo menos. Eu vou criar um class repository, certo? Nesse class repository eu já vou deixar importado o type ORM, que nós sempre utilizamos, e o resto eu vou deixar a autoimportação trabalhar. Primeira coisa, eu vou precisar lá do type ORM de um entity repository, este cara aqui. Este cara aqui é a anotação, o decorator, que vai ficar acima da nossa classe, identificando que a nossa classe é um repositório, ela é uma entidade de repositório. Eu disse para vocês que nós iríamos utilizar bastante esses decorators, e a gente está fazendo, estou cumprindo com a minha palavra. Aqui, o que nós passamos para esse decorator? A identificação de qual tipo de entidade ele vai representar. Então, esse repositório ele vai conversar com quem? Eu vou dizer que ele vai conversar com a class. Eu vou deixar ele importar para mim e na linha seguinte eu vou começar a desenvolver a minha classe. Eu já vou dizer assim, export default class. Ficou muito ruim esse nome class, né? Porque foi estranho, class repository. Mas agora já era. Eu vou dar um nome para ela e eu já vou dizer que ela estende um repository, tá? Nesse repository, eu vou definir no daemon aqui qual é o tipo de dado desse repository também. Então, eu vou sempre ter o tipo aqui e o tipo aqui de novo. Tá especificado. Agora, eu começo a desenvolver os métodos do meu repositório. Basicamente, esse é o corpo, é a assinatura do nosso repositório. Agora eu passo a desenvolver os métodos. E pensando naquela nossa ideia de trazer alguma coisa de fundamento para cá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o que nós tínhamos aqui, eu vou limpar isso daqui, e eu vou deixar essa lógica aqui dentro, tá? Só para que a gente tenha um método de um repositório criado por nós. E aí eu vou fazer assim, ó, public, a gente vai trabalhar com banco, então eu já vou tacar um async aqui, vou dar um nome para o meu método, e eu vou chamar ele de findByName, tá? Então esse método é meu. O que ele recebe? Ele vai receber um nome que vai ser procurado. Eu já vou dizer que é uma string. E como ele tá... Isso aqui vai me retornar uma promise, tá? Então eu já vou ter que dizer aqui que o retorno disso é uma promise. Eu não vou botar nada aqui ainda, tá? Vou esperar. Mas a gente sabe que isso aqui vai nos retornar uma class. Já vou deixar aqui. O retorno do findByName é uma class. Que na verdade não vai ser uma só, porque eu posso ter várias unidades curriculares com o mesmo nome, porque eu não estou tratando isso. Então eu vou dizer que o retorno disso pode ser um array de class. E aí, agora eu vou começar a codar a solução que nós já tínhamos. E eu já vou dizer assim, ó, esse método, ele retorna o this, que eu estou fazendo a referência ao próprio repositório, e quando eu faço um this ponto, eu tenho acesso a todos os métodos que nós estávamos
vendo agora há pouco lá dentro da rota. E eu vou dizer assim, ó, this ponto. Aí eu tenho o save, eu tenho o find, que nós utilizamos, e nós vamos utilizar de novo. Eu vou dizer assim, ó, find where. E aí eu vou dizer que eu quero procurar por nome. Como é o mesmo o nome e o nome, eu não preciso fazer a atribuição. Eu uso a nossa sintaxe shortland aqui. Certo, pessoal? Olha só, ficou bonitão. E aí eu consigo reutilizar isso, né? Eu posso precisar disso em mais de um lugar. Se eu colocar para cá, eu consigo reutilizar. E aí aqui vem o detalhe de como é que eu uso esse negócio. Ó, aqui eu dei um get repository, dei um get repository e um get repository. Agora eu posso fazer assim, ó, em vez de um get repository, eu posso fazer um get custom, então um custom repository. Então um repositório personalizado. Eu criei um repositório que estendia o repository. Foi o que nós fizemos aqui. Talvez aqui mais para perto tem muito arquivo aberto. Ó, eu estendi repository, então eu customizei o repositório. E o nome me ajuda bastante nesse sentido. Diz assim, ó, beleza, então agora tu queres um repositório customizado e aqui, em vez de class, eu vou passar o nome do repositório, que é o class repository, o nosso repositório customizado. Ele já passou a identificar o find. Só que agora eu tenho um método específico que eu não preciso aplicar este filtro. Eu só vou dizer assim, ó. Deixa eu tirar esses caras daqui. Repository.find by name. Esse cara aqui eu criei. Eu criei e eu vou passar a minha request.params.name. É isso que eu vou passar como parâmetro para o meu find by name. E aí eu respondo com o REST, que foi o retorno desse find by name. Vamos ver, devo ter esquecido de novo, né? Um async await, esqueci em todos, eu acho. Vamos fazer o teste aqui, ó, do mesmo jeito. Agora tá bombando, ó. Já retornou. Tá bonitão. Feitoria. Eu acho que com isso já deu pra gente brincar um pouquinho com repositories. Então, bem claro, criação de repositórios quando necessário, que nós criamos através do custom ali. E das rotas, nós vimos que conseguimos usar os repositórios default e os customizados. E aqui a gente já tem uma conversa completa com o banco de dados. Acho que podemos ficar por aqui. Se esse material serviu de alguma forma, dá um curtir aí que com certeza vai ajudar a aumentar a visibilidade para que mais pessoas possam aproveitar também. Beleza, pessoal? Valeu e até um próximo.